Boa noite, pessoal. Meu nome é Sandro Azevedo, sou instrutor de mergulho da Action Dive Rescue e nesse vídeo vou dar uma continuidade atualizando vocês sobre o que aconteceu naquele caso dos mergulhadores italianos que desapareceram nesta quinta-feira, dia 16, que é dia 14 de maio, na verdade. Estamos no dia 16. Foram 5 mergulhadores italianos que partiram de um barco chamado Duke of York para realizar um mergulho em uma caverna que fica entre 50 e 60 metros de profundidade nas Maldivas. Diante disso aí, a própria tripulação do Duke of York percebeu que com a não chegada daqueles mergulhadores foi mandado um alerta, onde que começou-se as buscas por aqueles mergulhadores. Para vocês saberem, nas Maldivas, também não sabia desse detalhe, só pode-se realizar mergulhos até 30 metros de profundidade. Então eles já estavam no mergulho além do que o permitido para aquele determinado país, e isso tem implicações que eu vejo também aqui no Brasil, para vocês terem uma noção do que acontece. Então, inicialmente foi encontrado apenas o corpo de uma mergulhadora, que era uma funcionária da Universidade de Gênova, e hoje, ou foi ontem, foi encontrado o corpo do instrutor de mergulho, também a 60 metros de profundidade. As condições do mar, quando eles foram realizados, não estavam favoráveis, então pode ser que tenha condições, características naquele ambiente que tenha sido alterado, que nós não saibamos. Mas aqui nós vamos falar sobre o que nós temos de informação, até porque hoje de manhã nós recebemos uma informação pesada. Um dos mergulhadores que estavam participando das buscas veio a falecer. Era um sargento da Força de Defesa das Maldivas. Então é uma situação que vocês já estavam vendo que o mergulho já era complicado, já tinha características de mergulho técnico, tanto pela profundidade como pela existência de um teto, e isso acarretou na morte de um mergulhador da Força de Defesa das Maldivas. Então vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada para o pessoal entender aqui. Antes de tudo, temos que ver que não temos informações sobre o que ocorreu naquele determinado mergulho, e para isso eu tenho que passar algumas características físicas e químicas e talvez biológicas do mergulho para vocês entenderem. No último vídeo teve muita gente que entrou jogando a culpa nos mergulhadores, e a gente não pode fazer isso, até porque a gente não tem todos os dados. O que a gente tem aqui era um mergulho técnico com características descompressivas em um ambiente de terra, e as informações recentes é que as condições do mar não estavam em condições para uma atividade talvez daquele nível. Então pode ser que tenha existido correntezas que tenham jogado talvez os mergulhadores mais para dentro da caverna, tenha dificultado a saída, prejudicado a visibilidade. Então temos que esperar relatórios para saber o que realmente aconteceu, e apenas prestar solidariedade às famílias dos envolvidos. Então inicialmente nós temos uma característica de um ambiente de teto. Esse teto é um teto físico, que é uma caverna que tem características diferentes de um naufrágio e de uma mina. Nesse tipo de ambiente, a gente tem que ter a existência de uma linha-vida. Essa linha de vida é uma linha que vai estar seguindo o percurso que o mergulhador vai estar percorrendo. Então, da entrada da caverna até onde que o mergulhador vai, tem que estar cabeado. Pode existir entrocamentos, ramificações, jumps, que são técnicas diferentes de incursão em caverna, mas todas elas têm que estar cabeadas para simbolizar onde que o mergulhador vai. Também temos a existência de uma coisa que são as setas e os cookies de mergulho. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, vamos lá. Aqui nós temos nossas setas e cookies de mergulho, cada uma já identificada com o mergulhador que entrou. Então essa aqui é uma seta que nós utilizamos em caverna, aqui vocês estão vendo aqui, e ela vai estar apontando para a saída mais próxima da caverna. Aqui vocês conseguem ver que eu já coloco a identificação, Sandro Azevedo, Action, para saber quem foi que lançou a seta de caverna e qual a saída mais próxima. Algumas outras características podem estar como metragem da saída mais próxima, com o tempo da saída mais próxima, tá certo? E aqui nós temos os cookies de mergulho. Deixa eu pegar para vocês aqui. Esses cookies aqui, vou mostrar também para vocês aqui. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo conferir. Opa! Aqui vocês estão conseguindo ver que também tem marcações de quem entrou. Aqui no caso tem o meu nome. E do outro lado tem a minha marca aqui, que é a Action Dive Rescue. E vocês conseguem, e a partir disso aí conseguimos identificar quem foi que adentrou naquela determinada seção da caverna ou na própria caverna. Então tem que ter um lançamento de uma linha de vida, e esses dois
instrumentos que nós temos aqui. Eu gosto de deixar em cores vibrantes para facilitar a identificação. Seguido por isso aí, temos algumas condições que podem ocorrer em caverna. Lembrando que é um ambiente de teto que impede a ida direta para a superfície, por isso que tem que ter habilidades e características e equipamentos diferentes de um mergulho convencional. Para isso, a gente estipula uma regra no mergulho que é chamada regra de 1/3. Essa é uma regra importante para a gestão de ar no mergulho, porque nós separamos 1/3 do ar para a ida, 1/3 para a volta e deixamos 1/3 para a emergência. Quais são as emergências que podem ocorrer? Pode ser que haja uma perda de visibilidade causada por uma correnteza nessa caverna, pode ser que, sei lá, você perca a luminosidade da lanterna, a lanterna venha falhar e você não consiga acessar a sua outra lanterna, ou talvez até situações como uma própria correnteza que pode existir lá. Então nós deixamos esse 1/3 de ar reserva para a saída. Outra característica que nós temos nesse tipo de ambiente é a necessidade de uma descompressão. E aí a gente tem que falar um pouco sobre física dos gases. Quando os gases eles aumentam a pressão sobre eles, há um aumento da solubilidade desses gases nos tecidos, ou seja, nosso corpo ele começa a absorver esses gases. E quando nós vamos subindo para uma zona de pressão menor, o nosso corpo começa a eliminar esses gases. Sendo que a eliminação tem que ser uma eliminação controlada. Se a gente fizer uma eliminação rápida, pode formar bolhas no nosso corpo e essas bolhas são extremamente nocivas, podendo causar uma doença descompressiva. Por isso que, dependendo da profundidade e o tempo de exposição que você ficou naquele determinado mergulho, haja a necessidade da realização das chamadas paradas descompressivas, ou seja, paradas que vocês têm que fazer a cada 3 metros de profundidade para eliminar esses gases que foram absorvidos. O outro risco que nós temos associado foi o que nós já falamos sobre a narcose. O nitrogênio é um gás narcótico, existem outros gases narcóticos, mas vamos focar no nitrogênio para facilitar, onde que esse gás vai trazer alterações no nosso raciocínio, provocando irritabilidade, desorientação, talvez uma euforia desnecessária, onde que vai atrapalhar o pensamento e o raciocínio do mergulhador, algo que é extremamente prejudicial quando há necessidade de paradas descompressivas e quando estamos no mergulho com teto. Por fim, a última coisa que eu vou querer falar aqui sobre as leis da física aqui é sobre a lei de Dalton, onde que ele fala sobre a pressão parcial dos gases, ou seja, a soma das pressões parciais dos gases envolvidos na mistura corresponde à pressão total. Então, se eu tenho um cilindro de ar comprimido, eu vou ter 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio, ou seja, eu vou ter 0,21 atm de oxigênio e 0,79 de nitrogênio a 1 atm. Mas um conjunto de regulador ele vai entender da seguinte forma: a cada 10 metros que nós estamos descendo, a pressão da água aumenta 1 atmosfera, ou seja, se a gente está na superfície, a gente está submetido a 1 atm. A cada 10 metros é como se aumentasse mais 1 atm. Então, a 10 metros de profundidade eu estou de 1 atmosfera da superfície, mais 1 atm de coluna d'água, ou seja, 2 atms a 10 metros. Então, dessa forma, os mergulhadores estavam a 7 atmosferas, que corresponde a 60 metros de profundidade, a profundidade que um corpo foi encontrado. Dessa forma, nós conseguimos entender que a pressão parcial que os mergulhadores estavam submetidos de oxigênio, deixa eu ver aqui, dessa forma, a gente sabe que a pressão parcial de oxigênio que os mergulhadores estavam é equivalente a 1,47 atm de oxigênio e 5,53 atm de nitrogênio. Nessa pressão em exposições prolongadas, o oxigênio já fica tóxico, podendo causar convulsões, irritabilidade, tontura, visão de túnel, entre outras características. E o nitrogênio, ele fica extremamente narcótico. Podemos dizer que foi isso que causou a morte dos mergulhadores? Claro que não, porque a gente não sabe a configuração do equipamento que eles estavam utilizando. Não sabemos qual a mistura gasosa que esses mergulhadores estavam utilizando para aquele determinado mergulho. Então não temos como dizer que a morte dos mergulhadores foi causado por um erro de mistura gasosa, um erro de procedimento. Não temos isso. Eu estou falando isso aqui porque falamos... eu vi alguns comentários no meu outro vídeo culpando os mergulhadores. Então não temos essa informação. Então eu quero que vocês tenham isso em mente. Principalmente porque, segundo os relatos, tratava-se de mergulhadores experientes que conheciam o risco daquilo ali. Mas cresce o alerta para vocês que estão mergulhando que existem níveis dentro do mergulho. Então você não vai começar um mergulho fazendo uma atividade profunda. Você vai fazer um mergulho de até 18 metros de profundidade no primeiro nível, que é algo extremamente tranquilo
e dentro de um grau de segurança que em situações normais você pode subir direto para a superfície sem risco nenhum. Então, aquilo que eles estavam fazendo já era considerado um mergulho técnico que extrapola os limites de um mergulhador recreativo. Complementando o que eu falei sobre questão de gases, seleção dos gases, vamos falar agora sobre configuração de equipamento de mergulho. Quando a gente fala sobre configurações, existem diversos tipos. Tem a configuração que é com aqueles com cilindros duplos nas costas, que você vê o mergulhador com os 2 cilindros, ou existe configurações com os cilindros lateralizados, que a gente chama de side mount. Isso não é para a gente levar simplesmente mais ar, é para a gente levar diversos tipos de gases diferentes. Também vai estar levando mais ar, mas dessa forma a gente consegue respeitar a regra de 1/3, levando mais ar, e também ter um sistema de redundância no fornecimento desse gás. Por quê? Se eu tiver problema em um cilindro, eu consigo utilizar o outro, entendeu? Então isso aí vai me trazer uma tranquilidade, uma calma para eu conseguir sair dessas situações de risco com tranquilidade. Mas agora vamos fazer uma simulação que eu fiz aqui no meu aplicativo que eu tenho no celular para fazer os mergulhos técnicos que eu realizo, os mergulhos descompressivos. Então vamos aqui, vou jogar aqui o vídeo desse outro lado aqui. É uma foto que eu vou colocar aqui do mergulho aqui que eu vou planejar. Nessa situação, eu vou fazer um mergulho com 2 a 3 cilindros de trimix com a porcentagem de 18% de oxigênio e 35% de hélio. O restante fica de nitrogênio. Nessas condições, eu também vou precisar de um cilindro de aproximadamente 6 litros de nitróxido a 50% para fazer a descompressão na primeira parada descompressiva, e por fim também vou precisar de oxigênio puro a partir dos 6 metros de profundidade, vocês vão ver aí a marcação aí, para fazer o meu mergulho descompressivo. Então, no mergulho onde que eu vou fazer 20 metros, eu vou fazer um mergulho de 60 metros e vou ficar apenas 20 minutos no fundo, que é pouquíssimo tempo, eu vou precisar de 4 a 5 cilindros com misturas gasosas diferentes para realizar essa determinada atividade. Então, se eu vou ficar 20 minutos com essa mistura gasosa, eu vou ficar 38 minutos fazendo a descompressão, totalizando quase 60 minutos de mergulho, para vocês verem. E isso aí eu estou falando porque também não querendo causar indiciar alguma coisa ou outra, mas vocês vejam que tem uma preparação para eu respeitar a questão da unidade de tolerância de oxigênio. Foi uma coisa que eu não falei, fica na parte de mergulho técnico. Unidade de tolerância de oxigênio, que a gente chama de Otto, a intoxicação do sistema nervoso central, a minha predisposição à narcose por nitrogênio. Então foram essas características que eu planejei no meu mergulho. Claro que a gente não entrou sobre algoritmo de descompressão, o gradiente factor, porque eu utilizo o algoritmo CHL16, mas vocês viram a complicação que teve aqui. Isso eu estou falando porque a partir de agora o governo das Maldivas está realizando buscas para conseguir recuperar o corpo dos 4 mergulhadores que está desaparecido. 4 não, 3, um foi encontrado agora. Mas um dos mergulhadores que estavam realizando a busca de resgate, ele veio a falecer entre ontem e hoje. E quando eu vi essa foto que eu vou deixar aqui do lado, eu fiquei preocupado por causa da questão da padronização dos equipamentos. Isso é um caso que me lembra muito aquela situação que ocorreu em 2018, que foi o resgate das crianças da Tailândia, onde que forças militares estavam realizando a atividade de busca das crianças e agora dos corpos. E vocês têm que entender que a atividade de formação militar de mergulho se difere da atividade de um mergulho técnico. Não estou dizendo que o pessoal não tem competência, estou dizendo que o treinamento é diferente. Estou falando isso porque eu sou mergulhador formado no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Tenho formação no Exército, no estágio de mergulhar e resgate. Tenho formação no estágio de manutenção de equipamento de mergulho do Exército. Tenho formação no curso de demolições submarinas da Marinha do Brasil. Então, são atividades diferentes. Há uns 2, 3 anos atrás, até o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, se eu não me engano, se foi Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, estava realizando um adestramento de mergulho em cavernas para fazer resgate de corpos, para vocês verem como uma atividade extremamente específica. Então, não queremos colocar juízo de valor nas atividades, mas a gente tem que estar preparado sobre as atividades que nós vamos executar, tanto na parte civil como na parte militar. Então,
Essa é uma situação delicada que a gente não pode, como eu vi o pessoal colocando nos vídeos anteriores, culpando já os mergulhadores, não sabemos o que está acontecendo. A única coisa que a gente sabe é que nas Maldivas os mergulhos permitidos são até 60 metros de profundidade e o pessoal estava realizando mergulho a 30 metros de profundidade em cavernas. Tanto que foi aberta investigações para tentar se descobrir o que estava acontecendo nessa situação. Tá bom, pessoal? Lembrando que são diversos fatores que podem ter causado isso aí, e a gente não pode arrumar culpados. Então ficamos apenas na questão de prestar solidariedade à família das vítimas que estão envolvidas já nisso aí e a outras pessoas que também estão envolvidas. E também rezar para que os heróis da Força de Defesa das Maldivas consigam cumprir sua missão com isso, sem baixas a partir de agora, né? Então é isso que eu tenho para falar. Se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha, envia para sua dupla de mergulho para vocês também poderem compartilhar sobre experiências que vocês têm no mergulho. E é isso, pessoal. Até mais e nos vemos nos próximos mergulhos.